Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. No áudio de hoje vamos continuar tratando de René Descartes. O último áudio foi propriamente sobre sua biografia, alguns elementos do seu pensamento, sua biografia filosófica, por assim dizer. E no áudio de hoje vamos tratar mais especificamente da sua filosofia, sempre buscando aquilo que é a base, o fundamento deste canal, desta série, que é mostrar em que ponto o pensamento de alguns filósofos se aproximam ou se distanciam da verdade bíblica, da verdade cristocêntrica. E aí podemos iniciar aqui, vamos tomar como inspiração o livro de Filosofia e Fé Cristã, de Colin Brown, que é o livro que usamos mais comumente aqui como a referência principal, dentre alguns outros livros, para elaborar esta série de áudios. Esse está na página 47 para quem quiser acompanhar. E poderíamos seguir então aqui, retomando um pouco o que foi falado em alguns áudios anteriores, de que a modernidade, e por assim dizer, os pais da modernidade, não é? Eles começaram então com a ideia de que podiam elucidar, desvendar o universo a partir das suas estruturas primárias, que seriam basicamente dados retirados da física e dados retirados propriamente da matemática. Vimos que muitos desses pensadores eram cristãos, mas havia um interesse sobremaneira nos dados matemáticos e físicos, propriamente no chamado mecanicismo, e que Deus acabava sendo deslocado cada vez mais, ainda considerado como criador, mas deslocado cada vez mais para uma periferia. Vimos que ao protestantismo coube, então, ainda uma ênfase na verdade das Escrituras e, por isso, propriamente em uma plena aproximação a Deus em Jesus Cristo, a partir do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há muitos propriamente racionalistas, esse interesse ele se deslocou não para a verdade das Escrituras, isso não quer dizer que não fossem cristãos, mas o interesse maior deles estava em torno do mecanicismo físico-matemático. E esse é o caso de Descartes. Sobremodo de Descartes, considerado um dos principais pais da modernidade. E aí, basicamente, vamos traçar aqui, bem a grosso modo, porque senão o áudio ficaria bastante extenso, mas vamos traçar os principais elementos, três pontos, propriamente, vamos resumir, tentar resumir a filosofia de Descartes e, a partir desses três elementos, verificar aquilo que é o objetivo desta série, aonde se aproxima, aonde se distancia da verdade bíblica, da verdade cristocêntrica. Então, basicamente, Descartes ele começa da dúvida, a assim chamada dúvida. Todos nós temos dúvidas, mas a dúvida de Descartes era uma dúvida radical. Ele começava duvidando de tudo que estava à sua volta. Então, propriamente, ele olhava para a mão dele e duvidava se aquela mão tinha realmente existência. Ele olhava para as pessoas ao seu redor e duvidava se essas pessoas realmente existiam, ou se não seria propriamente um engano dele, até ao ponto dele duvidar se ele mesmo existia. Esse é um caminho tortuoso de uma mente que pode ser dita com uma característica ultracética, corajosa também, porque convenhamos que uma pessoa pode vir a enlouquecer nesse caminho. Mas Descartes trilhou esse caminho e isso demonstra, no mínimo, uma coragem. E ele começou a duvidar de tudo, então, e foi duvidando, duvidando de tudo que estava ao seu redor, até que ele chegou a um ponto em que ele disse: bom, eu posso duvidar de tudo que está ao meu redor, mas eu não posso duvidar de que estou duvidando. Então, ele consegue esse ponto de apoio. E o ponto de apoio que ele consegue
é uma certeza que para ele era clara e indubitável, nítida. Quer dizer, eu posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de que estou duvidando. E aí ele cria uma sequência de causas e efeitos que é bem típica da modernidade, em que ele vai dizer: se estou duvidando e se não posso colocar isso em dúvida, então essa minha dúvida garante que eu estou pensando. E esse pensamento, que em decorrência de que não posso duvidar de que estou duvidando, também não posso duvidar de que estou pensando. E por isso, em pensando, eu existo. Então ele chega a essa noção do eu, o eu penso, que se traduz na famosíssima frase de René Descartes, que é: penso, logo existo. E aí ele chega à noção de existência. Ele existe por todo esse caminho. Não pode duvidar que está duvidando, por isso não pode duvidar de que está pensando, e que porque pensa, ele existe. E aí, ao chegar a essa noção de existência, ele elabora essa noção de existência e chega à conclusão de que este ser que pensa, que é o eu, né, que ele chama de eu penso ou cogito, como diz a frase no seu original em latim, cogito ergo sum. Então, esse eu que pensa, ele é finito, ele é imperfeito. E porque ele é finito e imperfeito, ele pode elaborar, então, um ser que seja perfeito, um ser que seja infinito. E é assim que ele chega a Deus. Ele faz essa passagem do finito, do imperfeito, ao infinito e ao perfeito, que seria Deus. E chegando a Deus e em concluindo que, ao pensar em Deus, ao pensar naquele que é perfeito, Deus existe, e que porque existe enquanto Deus é perfeito, ele conclui que esse Deus perfeito não enganaria a ele, Descartes. Ou seja, não faria parte do atributo de um ser perfeito enganar o ser imperfeito. Logo, sabendo que esse Deus não me engana, ele chega à conclusão de que todo o caminho que ele fez, logicamente, é um caminho válido e por isso verdadeiro. Muito bem. Essa é, bem a grosso modo, de uma forma bem resumida, para caber aqui, digamos, em um áudio que tenha um tamanho que possa ser ouvido em uma sessão, essa seria a filosofia cartesiana, que chega à noção do eu penso e à noção de Deus enquanto ser perfeito criador. Há algumas críticas que nós podemos fazer aqui, e aí, no objetivo do canal, verificar as distâncias e aproximações com a Bíblia, com uma teologia da cruz, com o cristocentrismo. Então, primeiramente, vamos voltar aqui ao primeiro caminho. Descartes diz que ele começa duvidando de tudo. O Colin Brown chama a atenção que o filósofo Bertrand Russell, já no século XX, coloca que esse começo do Descartes já é problemático. Ou seja, primeiramente, Descartes deveria estabelecer que existem dúvidas. Muito embora isso seria bem complicado, porque na hora que ele estabelecesse esse princípio de que existem dúvidas, ele poderia cair em uma dúvida acerca dessa proposição. Quer dizer, ele ia perguntar: eu duvido que eu possa perguntar, que eu possa afirmar, aliás, que eu possa afirmar que existem dúvidas. Ou seja, ele transformaria a proposição afirmativa, existem dúvidas, em uma nova dúvida. E aí se perguntaria: existem dúvidas? Mas, a meu modo de ver, nenhum dos dois passos foi feito. Era realmente uma mente ultracética, a de Descartes, e nem ele afirma, porque para ele afirmar alguma coisa era bem complicado, foi bem difícil ele chegar a afirmar o penso logo existo, como também para colocar em dúvida isso, mexeria no seu sistema de uma forma que talvez criasse uma espécie de autofagismo, né? Quer dizer, o sistema se destruísse por si mesmo. Então, realmente,
E aí, nesse sentido, e é meio complicado e paradoxal, mas é o que ocorre. Descartes começa com a noção de que é muito simples se colocar uma dúvida. E uma dúvida, eu repito, não como qualquer dúvida, mas uma dúvida do tipo radical. Quer dizer, eu duvido de tudo que existe à minha volta. E aqui há um claríssimo problema e um claro distanciamento da verdade bíblica, da verdade cristocêntrica. Qual seja, se nós analisarmos, por exemplo, o Salmos 19, em que começa dizendo, os céus declaram a glória de Deus. Se analisarmos também a primeira epístola aos Romanos, em que lá Paulo diz que os gentios são indesculpáveis, são inexcusáveis, eles não podem alegar que não conheceram a Deus porque não tiveram acesso à verdade revelada que os judeus tiveram. Paulo vai dizer não, e ele diz não porque já no Antigo Testamento já se dizia, e Paulo repete isso, de que a verdade de Deus está inscrita no coração de todos os homens. Se eles não têm essa verdade revelada, mas a palavra de Deus está escrita no coração, e aí, como diz lá Paulo, ora a consciência acusa, ora a consciência absolve, justamente em base, em vista dessa verdade já inscrita no coração dos homens. Quer dizer, não é uma questão intelectual, mas é muito mais uma questão de moralidade, uma questão de caráter, em você deixar ouvir esta voz. E é justamente nesse ponto, quer dizer, a verdade cristã, a verdade bíblica, ela nos mostra que não podemos pôr em dúvida a obra criada. A obra criada é autoevidente. Quando eu olho para o céu, por mais que eu tente fazer alguma especulação em torno daquilo, mas eu sei lá no meu íntimo que aquilo não foi obra do acaso. Eu sei que há uma mente criadora, uma mente sumamente inteligente, a ponto de criar a lua, o sol, os mares, o próprio homem. Então, esse é o primeiro ponto, e se distancia da verdade cristã. Um outro ponto, ainda nesse caminho de Descartes, é que ele põe em dúvida, inclusive, as próprias outras pessoas e põe em dúvida também a si mesmo. Novamente, aqui um distanciamento. A verdade cristã nos mostra, e Cristo elucidou isso, reduzindo ou sintetizando o decálogo em duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e semelhantemente, e é interessante essa palavra, semelhantemente ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, o próximo não pode. A Bíblia nos ensina que o próximo está lá. E não só está lá, mas ele deve ser objeto do nosso amor, ele deve ser objeto do nosso serviço, ele deve ser objeto da nossa caridade. Quer dizer, o próximo tem uma dignidade fundamental, elevadíssima, ao ponto de amar ao próximo ser um mandamento semelhante, não é? Em semelhança ao maior mandamento, que é amar a Deus, glorificar a Deus com todas as forças. Então, novamente, esse ponto se distancia o ponto da filosofia do Descartes se distancia da verdade bíblica. Muito bem, o Descartes chega então à noção de penso, logo existo. Essa noção de penso, logo existo, ela é extremamente problemática. E vamos ver por quê. Quando ele diz isso, ele está separando, ele está criando uma... É claro que Descartes não era tolo, ele sabia que tinha imbricações, digamos assim. Mas também ninguém pode negar que a filosofia dele criou esse matiz histórico de pensamento em que passou-se, a partir de Descartes, a pensar no ser humano enquanto uma divisão em torno de duas substâncias que vão se materializando cada vez mais. O que nós estamos querendo dizer? Que Descartes separou o homem em duas partes. Então, vamos falar assim, numa linguagem mais comum, em duas bandas. Ele disse: você tem o corpo e você tem a mente. E aí nem mais tratando propriamente enquanto alma, mas mente. E aí isso cria uma divisão em duas instâncias
em que você passa, então, a olhar para o homem enquanto ou só corpo ou só uma mente. No caso do Descartes, o que fica mais claro é que ele separa em uma mente. É como se lembremos aquela historinha de que ele entrou lá dentro, ele entrou num forno e ficou lá, e tem até aquela brincadeira que diz que quando ele entrou, a filosofia dele estava crua, quando saiu já estava cozida, preparada, temperada. E é isso. Quando sai, o que sai de dentro daquele forno é a noção que se, vamos utilizar uma imagem aqui para ficar mais pedagógico, se eu estou no escuro totalmente e nada eu consigo propriamente ver, mas a minha mente, o meu cógito ainda está funcionando. Então é como se o cógito, a mente, o eu penso, independente de tudo que é material, fosse uma dimensão viva, pulsante, existente. Ou seja, eu posso separar uma mente de um corpo. Citamos até em áudio anterior a questão do Matrix, em que no Matrix se mostra muito isso, né? As pessoas que estão ali no filme, principalmente a gente nota isso muito no primeiro filme, as pessoas que estão ali, principalmente no primeiro filme, nada ao redor delas existe. Elas, na verdade, estão lá em um outro local, onde as tais máquinas estão cultivando os seres humanos, extraindo energia, como se fosse uma espécie de bateria. O que existe, na verdade, naquela instância, principalmente do primeiro filme, são mentes. As mentes estão ali, mas o corpo, nada daquilo ali propriamente existe. Elas não estão, na verdade, ali, elas estão em um outro canto, como se fosse, na verdade, um sonho. Né? Elas estão como se estivessem dormindo em um outro canto. E esse é um problema gravíssimo. Ele é um problema gravíssimo que a gente pode remeter aqui de Descartes para o futuro, chegando até os dias de hoje, e para o passado, chegando até propriamente os tempos bíblicos. Então, comecemos vendo por que é um problema gravíssimo em torno do hoje. Basicamente, e aí isso aqui alguns irão contestar, vão dizer que a medicina propriamente só se desenvolveu a partir disso, mas basicamente, quando eu divido mente e corpo, a gente cai em muitas instâncias hoje em que o que prevaleceu, ao contrário do que prevalecia na Idade Média, que era a alma, o que prevalece hoje é o corpo. Tudo é explicado em termos de corpo. Então, propriamente, para elucidar um pouco melhor, hoje peguemos uma das ciências que estão aí na vanguarda do conhecimento, a neurociência. Dizendo bem a grosso modo, de uma forma bem simples, mas justamente para poder ficar didático, a neurociência, em alguma das suas instâncias, não totalmente todas, mas ela vai dizer que todos os nossos fenômenos, eles são corporais, oriundos propriamente do cérebro e da forma como o cérebro trabalha. Alguém vai dizer o seguinte: mas eu tenho fé, eu tenho espiritualidade. Muitos cientistas modernos vão dizer: não, na verdade você não tem fé, você não tem espiritualidade. Você tem isso que você chama de fé e de espiritualidade, mas que na verdade isso é um produto de funções do seu cérebro por conta de uma certa liberação de certas substâncias do cérebro, dopamina, serotonina, etc. e tal, que em certo tempo, em certa temperatura e com certa energia elétrica gerada em torno das sinapses que ocorrem entre os neurônios, produziu aí numa certa área do cérebro, e aí mapeia-se o cérebro, né? E diz: olha, está aqui, a tua fé está aqui nessa área, ela está surgindo porque o teu cérebro está funcionando dessa forma. Quer dizer, foi a isso que se chegou por conta de um erro de Descartes, de separar a mente do corpo, como se nós pudéssemos ser separados. Você tem, então, uma ênfase muito grande no corpo, você passa a estudar a fisiologia do corpo. É claro que isso teve, ninguém é tolo de achar que isso não teve, isso não redundou em certas, propriamente, vantagens, em certos desdobramentos, desenvolvimentos da medicina propriamente. Não é isso que está aqui se questionando, mas só se está questionando a questão da verdade. E
boa parte das ciências, sejam elas ciências médicas, ciências físicas, passaram a explicar tudo a partir de um fisiologismo radical, em que não existe nenhuma instância abstrata, nenhuma instância invisível, nenhuma instância transcendente e às vezes nem muito menos transcendental. Mais na frente veremos a diferença aqui entre transcendente e transcendental em Immanuel Kant, por exemplo, e em outros autores. Esse é o problema, um materialismo exacerbado. O que passa a contar é unicamente o corpo e não existe nada para além disso. E aí nós ficamos engaiolados, para usar aqui uma expressão clássica do Tolkien, ficamos engaiolados neste materialismo. Muito bem. Agora vamos ao problema para trás, né, de Descartes para o passado. Quando nós analisamos a Bíblia, o ser humano ele é descrito enquanto uma integralidade. Ele é descrito enquanto coração. O coração é então a sede do ser humano. Quando a Bíblia fala lá, quando Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, quer dizer, ela está falando ali, ela está mostrando que o coração de Davi se voltava integralmente para Deus, quer seja nas suas falhas, e não foram poucas, mas mesmo em suas falhas, Davi se voltava de uma forma extremada para Deus, num pedido de misericórdia, num clamor por socorro. Os salmos estão repletos disso, né? Um homem que muitas vezes se atribulou, um homem que muitas vezes passou por inúmeras angústias, mas ele se voltava de uma forma tal para Deus, declarando a sua total dependência de Deus e a vitória que tinha em Deus. Muito bem, e é justamente esse o ponto. A Bíblia nos mostra que o homem é um ser integral. Não tem essa divisão propriamente entre corpo e alma, que era muito comum, o próprio Agostinho caiu nesse erro no começo, ainda ali nos seus chamados diálogos filosóficos, mas essa distinção corpo e alma, ela é uma distinção pagã, ela é uma distinção grega, ela é uma distinção sobremodo platônica, também em certo sentido aristotélica, mas sobremodo platônica, em grau mais forte. E não é o que a Bíblia nos fala. Não há essa divisão entre corpo e alma na Bíblia, não. O homem é um ser integral na Bíblia. Tanto é que o Deus vivo se encarnou em Cristo Jesus, no seu Filho, em um corpo humano. Agostinho elucidava bastante isso, mostrando que toda obra criada é boa, essencialmente boa. Então, o corpo, enquanto obra criada, é algo bom. A Bíblia nos mostra que a ressurreição dos mortos ela será corporal. Obviamente, em um corpo modificado, porque, como Paulo nos diz, o perecível há de ser imperecível, o corruptível há de ser incorruptível, né? Então, claramente, um corpo glorioso, já mostrado ali no Senhor Jesus, no fenômeno da transfiguração e também na ressurreição, quando ele aparece com um corpo glorioso. Mas é em corpo, é o corpo. Então, não só o corpo, mas é o ser humano integral. Essas distinções, elas são muitas vezes metódicas, metódicas não, pedagógicas, didáticas. O próprio Agostinho, ele cai nisso, fazendo uma série de distinções em que ficam meio assistemáticas. Ele divide ali, ora, em corpo e alma, dizendo que o homem, antropologicamente, seria descrito enquanto essas duas substâncias, mas volta e meia ele também faz algumas distinções enquanto o homem, enquanto espírito, e aí ora ele aproxima espírito de mente, ora não, faz a instanciação ali da memória, fala da alma, de certa forma enquanto algo intermediário entre corpo e espírito, o espírito muitas vezes sendo descrito como a mente, a alma descrita então como a própria racionalidade, e aí ele vai instanciando a memória, vai alocando, quer dizer,
E aí tem que se ver toda a obra de Agostinho, né? Não só no começo, nos chamados diálogos filosóficos, os diálogos de Cassicíaco, sobremodo, mas como isso vai avançando ao longo da sua longa estrada filosófica e também eclesiástica, né? Também enquanto um pastor, enquanto um homem que pastoreava a igreja. Muito bem. E nesse sentido, essa seria uma falha muito grave do René Descartes. Haveria essa distinção entre corpo e alma. Aliás, entre corpo e mente. No René Descartes, entre corpo e mente. Mas prossigamos. Ele faz aqui a passagem de que, já que ele pensa, ele existe. Nós já vimos isso principalmente no argumento ontológico de Anselmo, e aí quem quiser pode acompanhar o arquivo, o áudio, em que falamos de Anselmo, e sobremodo falar de Anselmo é falar do seu argumento ontológico. Nós vimos o problema que existe em torno de um argumento ontológico, principalmente no que diz respeito a derivar do pensamento à existência. Eu posso, tratando aqui bem a grosso modo, nós podemos dizer que nem tudo que eu penso existe. Eu posso pensar no unicórnio, eu posso pensar no Papai Noel, eu posso pensar em um círculo quadrado, mas eles não existem. Então, nem sempre podemos derivar do pensamento à existência. O Descartes é um caminho problemático que começa desde o começo, que é a questão propriamente da dúvida, né? Põe tudo em dúvida, inclusive ele mesmo, os outros, mas ele, quando chega a essa noção de penso, logo existo, ele faz essa passagem do pensar ao existir. E isso é bem problemático, isso pode ser colocado em dúvida, isso já é um problema em Anselmo, me parece não ser assim. Mas, além disso, ele chega à noção então de existência, que obviamente é evidente, ele existe, eu existo, você que está ouvindo esse áudio existe. Agora, o problema é a forma como ele chegou até isso aí, criando principalmente essa diferença entre mente e corpo. E aí, propriamente, ele faz a passagem para Deus, né? Novamente aqui a dimensão do argumento ontológico. Quer dizer, se eu finito, se eu imperfeito, existo porque penso, e eu posso pensar então em um ser perfeito, em um ser infinito, então ele também existe. E aqui é um problema bem grave, que é propriamente que depois, fazendo aqui um certo elogio a Descartes, se ajeita mais ou menos, lembramos que Descartes era cristão, mas notem que todo esse caminho ele parte de um antropocentrismo, quer dizer, é o homem chegando a Deus. E nós sabemos que isso não existe, isso nunca dá certo. Podemos passar horas falando sobre isso aqui, citando passagens da Bíblia. Mas vamos tomar uma só. Lembremos, por exemplo, da Torre de Babel. A Torre de Babel era justamente isso. Era o homem querendo construir um nome para si mesmo, um nome grandioso, quer dizer, as dimensões da vaidade, as dimensões da soberba, as dimensões do orgulho. E aí esses homens tentam chegar ao céu a partir daquela torre. E Deus desbarata essa situação toda, no caso lá, confundindo as línguas, porque Deus nunca vai permitir, porque é pai zeloso, e um pai zela por seus filhos, quer dizer, Deus não vai permitir isso, porque é impossível. Quer dizer, o homem finito, o homem pó, chegar até Deus. Não, é Deus que vem. É Deus que nos chama pela sua graça. É Deus que nos elegeu na eternidade. É Deus que nos chama a si. E aí nós vamos. Ou, como acredito, não vamos em usando-se o livre-arbítrio de cada um. Cada um faz a escolha. A esse Pai que não obriga ninguém a amá-lo, mas que capacita a pessoa como se dissesse, como está descrito lá em Apocalipse, eu estou batendo a porta. É interessante, é Deus que está batendo a porta. Ao ser vivente, ouve o batido à porta, lá em Apocalipse, né?
E ele vai e abre ou não. Deus diz: se você abrir, eu entro. Quer dizer, eu entro no teu coração. E aí faço morada e cearemos juntos. Muito bem, e é justamente essa questão, é uma questão antropocêntrica. Muito embora depois o Descartes ajeite um pouco a questão, porque ele vai dizer, se eu cheguei à existência desse ser perfeito, esse ser perfeito é Deus, é o Criador, esse ser, por ser perfeito, ele não poderia me enganar. Se ele não poderia me enganar, e nesse ponto eu faço um elogio ao Descartes, ele se aproxima, nesse ponto ele se aproxima da verdade bíblica, da verdade cristocêntrica, nesse ponto então, porque aí ele diz, é porque Deus é perfeito, que ele, Deus, não me engana. E aí, porque ele não me engana, foi possível que eu fizesse, embora eu não concorde com o caminho, a metodologia, mas pelo menos nesse ponto ele garante que porque Deus é perfeito, que não o engana e ele pode propriamente fazer esse caminho. Esses seriam alguns pontos principais da filosofia de Descartes. Vamos então aqui chegando ao final desse áudio e é basicamente isso. Muitos pontos da filosofia de Descartes, elas se distanciam da verdade bíblica, da verdade cristã. E foi justamente os pontos que nós procuramos mostrar aqui, elucidando dentro do objetivo deste canal, que é mostrar onde se diferencia, aonde se aproxima. Há um ponto de aproximação, no meu modo de entender, que é justamente nesse ponto em que o Descartes diz que, ao chegar à noção de que Deus existe, de que Deus é perfeito, Deus não pode enganá-lo, e porque Deus não pode enganá-lo, todo o caminho lógico que ele fez, independente se concorda ou não com esse caminho do Descartes, mas pelo menos ele está dizendo que ele é um caminho válido porque Deus, por ser perfeito, não o engana. Nesse ponto, ele coloca primazia e soberania em Deus. Então, há inúmeros problemas, há muitos distanciamentos em torno da verdade cristã, bíblica, cristocêntrica, em torno da teologia da cruz, mas nesse ponto aí, me parece, nesse único ponto, me parece que Descartes salvaguarda ainda a dimensão da soberania, a dimensão, e aí poderíamos até verificar aqui, eu propriamente no momento não teria como verificar, mas a própria questão da graça, como ficaria em torno de Descartes, a graça de Deus, mas me parece que nesse ponto há de se fazer um elogio nesse último ponto. No próximo áudio, se assim Deus nos permitir, vamos continuar, procurar e finalizar René Descartes. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.